Amém? Ainda de pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos falar sobre autoridade contra Satanás. Amém? Você é a autoridade de Deus no teu lar, na tua casa, aonde você estiver. Você é a referência para a sua família. E é o que cremos e ministraremos nessa noite. Você vai sair daqui determinado a mudar algumas áreas, alguns padrões da sua rotina de vida, em nome de Jesus, amém? Antes de ministrar, antes de nós lermos o versículo, eu quero lembrar você que todos nós somos tentados diariamente. E todos nós passamos adversidades diárias. Acontece a diferença, né, do que vai acontecer é o seu posicionamento em relação aos ataques, as tentações e as adversidades. Amém? Então, no capítulo 4, versículo 8, Jesus faz uma seguinte declaração. Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele tu servirás. Amém? Coloque a mão sobre a sua Bíblia e fale: Deus, eu tenho certeza que hoje eu vou sair daqui com uma autoridade, um comando diferenciado para mim, para minha casa, para minha família. Por isso, Deus, tira toda a dispersão, toda a ação que contraria ou conduz os meus pensamentos, em nome de Jesus, e que a minha mente esteja 100% voltada a Ti, em nome de Jesus. Pode se sentar. Eu acredito que não haja maior referência. Eu queria pedir a vocês que estão assim mais atrás. Tem dois casal ali, se apagar a luz já dá namoro, mas pedir a vocês assim, vir um pouquinho mais para frente. Estou me sentindo muito longe de vocês, né? Ver as cadeiras que tem disponibilidade, né? Mas eu gostaria de trazer isso aqui para vocês. Eu acredito que não há maior referência de autoridade na Bíblia do que Jesus Cristo. Amém? E a autoridade, ela às vezes nos leva a um nível que perdemos o direcionamento e entramos em uma premissa de autoritarismo. Jesus nunca se deixou subir a cabeça com a autoridade e entrou no sistema de autoritarismo. Já outras pessoas na palavra, quando lhes foram dada autoridade, ele em um dado momento se esqueceu dentro da sua humanidade e entraram no sistema de autoritarismo. Quando você perde a sua direção de autoridade e quando você age por ímpeto, você age porque não mais porque você está tendo um cuidado como autoridade, mas sim porque algo saiu da norma, das regras que talvez até você impôs ou eu impus. Alguém consegue entender? Então, é quando eu estou liderando e eu deixo de liderar e eu começo a impor a pessoas. Eu começo não mais a dirigir com base em uma lei, com base em uma norma, com base em uma regra, mas simplesmente eu faço segundo aquilo que eu acho que tem que acontecer. E nós temos aqui alguns homens de Deus, a exemplo Davi, Samuel, Saul e tantos outros, que em um dado momento imputou regras que não eram oriundas da palavra, nem das leis, nem daquilo que deveria ser feito, mas simplesmente porque eles sentiram a necessidade que aquilo deveria ser executado. Mas por outro lado, nós temos o exemplo de Jesus Cristo, que usou uma máxima de obediência e de autoridade, e faz dele então a nossa maior referência de um homem que andou segundo a vontade do Deus Todo-Poderoso, amém? E baseado nessa autoridade, eu quero trazer para você sobre a sua autoridade e a autoridade que você é dentro do teu lar, dentro da tua casa, nos seus afazeres, na sua rotina, no seu cotidiano, e que você é a referência de salvação dentro do seu lar. Eu não sei aqui se você representa o pai, a mãe, se você é o filho, se você é o irmão, mas se você é o cristão na sua casa, você é o luzeiro de Deus. Amém? Você é o luzeiro de Deus. Eu estava hoje me arrumando para vir cultuar e eu comecei a lembrar de algumas coisas, e dentre as quais
de uma reunião que tivemos há alguns meses no grupo de obreiros. E eu estava ali pensando, né, sobre a ministração. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fico imaginando detalhes. Eu fico imaginando como vocês vão estar olhando. Eu fico imaginando como é que vai estar o semblante de vocês. Se vai estar um semblante de compreensão, um semblante de acaba logo, pelo amor de Deus. Se vai estar um semblante de desgaste do dia, ou um semblante de eu quero entender o que está sendo ministrado. E aí eu começo a me ver no altar, eu começo a ver esse pouco espaço que nós temos aqui, mas gratidão ao Senhor pelo espaço. E uma coisa que eu pensei, eu falei assim, a Laura que toca hoje, e eu vou pedir para ela tocar, né, para ela não sair, para ela não me deixar só naquele altar, né, porque eu lembrei de uma reunião onde a pessoa falou assim, a Laura só toca para o pastor, se for para outro não toca. Até isso, eu não sei como é que é você com relação à autoridade, mas eu falei, eu vou pedi-la, gentilmente, Laura, eu não saio. Mas ela ficou, então eu não vou precisar sinalizar, né? Mas quando você fala sobre autoridade, você tem, às vezes, poder para determinar certas coisas. Mas a sua autoridade, às vezes, lhe habilita também a não pedir, a não ordenar, mas sim trazer algo muito melhor, chamado aconselhamento. E eu ia aconselhar, eu falo assim, Laura, você podia ficar comigo aqui, me ajudar nisso. E às vezes esse pressuposto de sair um pouquinho da estatura da autoridade e se igualar à necessidade daquela pessoa, ou à situação daquela pessoa, pode ser um diferencial para você mudar a trajetória de vida da sua família. Alguém comigo? Às vezes você se igualar àquela pessoa, você entender o porquê que aquela pessoa está agindo ou se movendo dentro daquela maneira. Você tentar entender o cenário. Foi isso que eu estava fazendo. Todos os dias, quando eu vou pregar, sendo aqui ou qualquer outra igreja, eu tento analisar o meu cenário. Eu tento analisar as pessoas que estão me ouvindo. Eu tento analisar que dia é aquele. Eu tento imaginar o que cada um passou. E aquilo não vai me impedir de prolongar ou não a minha ministração. Mas vai me exigir tentar trazer àqueles que estão ouvindo, tentar trazer àqueles que estão ao meu redor, a necessidade de compreender cada palavra que é citada, para que aquela pessoa gere aquilo na vida deles. Não pode ser em vão estar aqui. Alguém comigo? Mesmo que a palavra está sobre mim, a autoridade está sobre mim, de gerar no altar, mas eu tenho que criar uma situação. E eu entendo que Jesus foi um desses. Ele criou em todo o tempo nos seus discípulos, nas admoestações, nos concertos, nas orientações, até mesmo nas ações de cura, um ensinamento sobre salvação. Todas as vezes que Jesus liberava uma cura, ele falava sobre salvação. Todas as vezes que Jesus dava uma ordem sobre um espírito maligno, ele falava sobre uma fé. E é essa fé que nos baliza a salvação. Amém? Então você é o luzeiro de Deus na sua família. Você é a referência de Deus. Você é aquele que em toda e qualquer situação, até mesmo de adversidade, às vezes de frieza, às vezes de desgaste, às vezes de desânimo, você continua sendo a referência de Deus. É muito simples você entender isso. Se você está numa estrada, se você está numa pista e você passa, ali pode ter uma placa. Ela pode ser recém-colocada ali. Ela está perfeita em todos os seus aspectos. O aspecto físico dela está perfeito. A informação que ela está trazendo àquela pessoa que está na direção está perfeita. Talvez até ela seja refletiva, que fala, quando ela brilha, quando você joga o farol nela, tipo os olhinhos de gato, né? Ali na estrada. Minha aluna, ela fala muito isso. Ela fala assim, ó, tá acendendo, papai, quando você passa. Eu falei, é só pra gente passar. Na verdade, o farol ali, né, é que gera aquela iluminação, aquela sinalização. Mas também, se a placa, ela estiver toda desgastada, ela estiver toda machucada, ela estiver até agredida ou vandalizada por pessoas, ela continua trazendo a mesma informação. Ela continua dizendo siga, ou está dizendo pare, ou está dizendo vire à esquerda, vire à direita. De modo que nós, em qualquer situação que você esteja, você continua sendo a sinalização de Deus no meio da tua casa. Alguém crê nisso? E Jesus entendeu isso, então em todo o tempo, ele permaneceu fiel. Mas uma coisa é você tentar sinalizar pessoas que estão ao seu redor, e uma coisa é você continuar sendo a sinalização em meio a um ataque, a um desgaste. Então eu trago essa primeira parte da palavra. Jesus estava sendo tentado no deserto. Ele estava sendo sacudido nas suas origens, nas suas expectativas, na sua fé, na sua comunhão com o Pai e principalmente na sua carne. Ele estava sendo testado. A Bíblia ensina que ele foi levado ao deserto para ser tentado.
Entenda, eu e você estamos sujeitos a situações como essa. E isso não nos desabilita de quem somos e da autoridade que temos no meio da nossa casa. Alguém comigo? Amém? Então a palavra me ensina que Jesus ele começa a lutar contra Satanás. E a arma que Jesus usou é a arma que nós temos. A mesma arma, a mesma função, o mesmo poder, a mesma autoridade, o mesmo desenvolvimento, a mesma logística, a mesma direção que a arma de Jesus foi trazida no meio da sua guerra contra Satanás, é a mesma que nós temos hoje. Ela está aqui nas nossas mãos. Talvez hoje muito mais fácil, muito mais acessível. Você tem uma Bíblia de estudo, uma Bíblia Novo Testamento ou só Antigo Testamento. E se você não tiver nada, você pega o seu celular e em alguns segundos você baixa através de um aplicativo e você tem lá qualquer tradução bíblica que você quiser. Então a palavra nos mostra, ali estava Jesus combatendo a Satanás com a palavra. E ali então ele começa a debater com Satanás, mostrando que ele não faria nada por indução, mas sim por orientação da palavra. Hoje eu ouvi um pastor falar, e aquilo me machucou muito, porque é uma realidade. As pessoas não estão mais preocupadas em buscar uma orientação na palavra. Elas simplesmente falam, bom, eu acho que deve ser assim. Dias, meses, anos de cristão. E ela fala assim, mas na minha opinião, a igreja tem que ser desse jeito. Na minha opinião, eu acho que isso pode, eu acho que isso não pode. Eu acho que tal pessoa está errada, eu acho que tal pessoa está certa. E nós estamos nos balizando debaixo da axiologia e não da palavra. Pouco se lê a palavra, muito se cria base dentro de visão, dentro de opinião. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto muito de azul. Eu tenho muita dificuldade de usar amarelo, vermelho e cores fortes. Eu não sei o porquê, mas eu tenho dificuldade de usar, por exemplo, verde. O vermelho eu tenho uma explicação clara e não vem ao caso agora, eu não vou gastar meu tempo de palavra com isso, mas numa próxima oportunidade. Mas eu tenho muita dificuldade de usar cores fortes, cores chamativas. E eu gosto muito do azul. Mas isso não me impõe o direito de decidir que alguém não possa usar um amarelo, um vermelho, um rosa. Alguém consegue me entender? Quando eu vejo alguém usando aquele laranja, aquele que você grifa o caderno, aquele verde cana, eu falo, Senhor, como ele consegue, como ela consegue? Eu acho que essa pessoa ela já tem assim, uma fé maior que a minha, né? Porque eu não consigo usar uma roupa dessa, né? Mas a grande questão é que a minha opinião, o meu conceito, não pode impor sobre o outro uma imposição de um sim ou não. Mas a Bíblia pode. E às vezes nós estamos levando o nosso ministério, o nosso chamado, o propósito de Deus nas nossas vidas, com base em um conceito, com base em uma opinião, com base em uma concepção, com base em um preconceito. Eu já tenho um conceito pré-estabelecido sobre algum assunto, embora eu nem sei sobre tal. Alguém consegue me entender? E aí pouco se usa a palavra, mas a Bíblia me ensina, vamos para lá, capítulo 4, versículo 3. A Bíblia nos ensina, e disse o diabo, se tu és o filho de Deus, ordena-te que estas pedras se transformem em pão. Versículo 4, a Bíblia ensina assim, Jesus respondeu, nem só de quê? Pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não estava se baseando em uma opinião, ele não estava se baseando em uma axiologia, nem muito menos em um conceito. Ele estava se baseando em um texto bíblico. Alguém comigo? A palavra também nos ensina no versículo 5, e o diabo levou ele a um monte e mostrou ali em instantes todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo o poder e glória, porque foi entregue a mim, e dou a quem eu quero. Observe que mesmo Satanás, sendo o pai da mentira, ele verbalizou verdade. Ele trouxe claramente a própria palavra. Por outro lado, a palavra nos ensina no versículo 7, versículo 8, e Jesus respondeu e disse, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, acabou, não precisa falar mais nada. O que Jesus verbalizou não foi um conceito, não foi uma axiologia, não foi uma visão, mas simplesmente aquilo que estava escrito.
Por que às vezes estamos perdendo a guerra para Satanás dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro do nosso cotidiano? Porque estamos nos baseando em conceitos, estamos nos baseando em axiologia, estamos nos baseando mais em um esforço para realizar do que apenas para obedecer. A palavra nos ensina no capítulo 15, versículo 22 de Samuel, que melhor é obedecer do que sacrificar. E a palavra nos declara em Josué, vamos lá, Antigo Testamento, Josué capítulo 24, uma premissa registrada sobre posicionamento para uma caminhada cristã. Por que às vezes não ganhamos os nossos pais? Por que às vezes não muda a história dos nossos filhos? Por que às vezes os nossos padrões, os nossos conceitos estão direcionados de uma forma contrária à responsabilidade que Deus nos outorgou de sermos autoridade, de sermos referência dentro do nosso lar, de sermos luzeiro? É simplesmente por isso. Olha só que coisa interessante. Deixa eu só reler aqui o nosso texto base. Pode ficar em Josué, tá bom? Josué capítulo 24. Mas no capítulo 4 de Lucas, o versículo 8 fala assim: vai-te para trás, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Jesus usa aqui dois propósitos: servidão e adoração. Amém? Todo mundo comigo aí? Amém? Firmão aí em nome de Jesus. Agora olha só, o capítulo 24, versículo 14 de Josué. Josué chama o povo a uma responsabilidade, um comprometimento naquele novo caminho. A Bíblia ensina: agora, portanto, temei ao Senhor, servi a Ele com sinceridade e verdade. Ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Eu vou reler esse texto, não agora, mas eu quero dizer para vocês que qual o contexto desse momento? A Bíblia nos ensina que Deus usou o homem dele, Moisés, para auxiliar o povo a vivenciar uma nova liberdade, saindo do Egito em caminho a uma terra prometida. Até aqui todo mundo sabe disso, amém? Porém a palavra nos ensina que no meio daquela caminhada, dentro daquela caminhada eles vivenciaram grandes milagres. Um mar se abriu, caiu pão do céu. A palavra nos ensina sobre uma referência também bem interessante: caiu carne. A palavra declara que a rocha ela deu água por mais de uma vez. A palavra também nos mostra que nenhum bicho peçonhento tinha acesso àquele povo, porque escorpiões, cobras e outros animais perigosos, eles eram afastados por uma coluna de fogo que sitiava aquele povo. Da mesma maneira, eles não tinham queimaduras do sol, porque uma nuvem supria, ou seja, eles viviam um milagre atrás do outro. E eu consigo entender que excesso de milagre não é sinal de presença. Excesso de milagre é necessidade de conversão. Eu sigo ao Senhor porque eu tenho fé nele. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância, e em todas essas coisas estou treinado. É isso que Paulo fala. Paulo não fala assim: eu vivo um milagre hoje, eu vivo um milagre amanhã e por isso eu creio no Senhor. Entenda, todas as vezes que você vê grande manifestação de Deus em milagres, não é um sinal que a graça de Deus está ali, não. É um sinal que Deus está dizendo ao povo: ei, eu sou Deus, prestem atenção em mim. Eu não estou aqui questionando o mover. Eu gosto do mover, eu acho sensacional, milagres, curas, paralítico levantando, mas você pode ter um paralítico em pé, caminhando para o inferno. E você pode ter uma pessoa acamada nos seus últimos momentos de vida, vendo o céu aberto e se direcionando à eternidade com Cristo. Alguém comigo? A palavra então nos mostra que essa fase foi uma fase muito bonita. Mas agora Deus regia a Josué a autoridade. Entenda, Deus regia a Josué o que, gente? A autoridade. Para governar sobre o povo e direcionar o povo à salvação. Mais uma vez, recordo a você que no início da nossa palavra nós falamos: você é o luzeiro, você é a autoridade no seu lar, independente se você é o pai, a mãe ou o filho, independente se você é o irmão, se você está na casa, Deus outorgou a sua vida uma responsabilidade, lhe constituiu como referência de salvação. E ali então Moisés havia morrido. A Bíblia nos ensina então no capítulo 1, versículo 6, versículo 9, para ele ter fé, para ele ter coragem, porque não ia ser fácil, mas que ele permanecesse fiel.
E Josué então começa a caminhar com o povo. Mas agora nós temos um líder de dentro. É muito interessante isso, porque olhando Moisés não teve convívio com o povo. Moisés passou 40 anos sendo domesticado e ensinado com uma grande formação dentro do Egito. Depois Moisés ele sai do Egito e passa 40 anos convivendo com sua esposa, seu filho Gerson e o seu sogro e algumas ovelhas. 80 anos de vida, então Moisés vem ao Egito trazer liberdade ao povo. Ele não tinha vida com o povo. Ele sabia que era hebreu, ele sabia que o povo era hebreu, ele sabia que a sua descendência era de Éber, mas ele não tinha vivência com o povo, ele não tinha cheiro de ovelha. É por isso que o nosso pastor, o pastor Castor, ele fala que o pastor ele tem que ter cheiro da ovelha, você tem que ter convívio. Embora e eu costumo dizer isso, vocês têm mais acesso a vocês mesmos do que eu. Porque o pastor ele está à frente das ovelhas, ou ele está atrás da ovelha, mas ele não consegue estar no meio das ovelhas. É mais comum vocês conseguirem gerar um caminho do que eu. Então eu vou falar, gente, vamos para frente. Mas se no meio de vocês alguém se assustar com um grito de Satanás e debandar para um lado, é normal todas as ovelhas correrem para aquele lado. Elas nem perguntam por que estão fazendo aquilo, mas elas simplesmente seguem. O nome disso é efeito manada. Alguém comigo ainda? De modo então que nasce no meio do povo um líder. Josué ele vem conhecendo a cultura, conhecendo os costumes, conhecendo os padrões, conhecendo os acertos e defeitos do povo. Ele andava com Moisés, mas ele convivia com o povo. Ele ia com Moisés até o monte orar, mas ele não conseguia ter acesso ao cume do monte. Ele via e talvez auxiliava Moisés a desmontar a tenda para fazer uma oração externa ao arraial, mas a Bíblia nos mostra que ele não entrava na tenda de Moisés. Alguém comigo ainda? Ele era do povo. E por que Deus levantou um homem do povo? Porque Deus sabia que o povo não seguia os padrões ensinados por Moisés. Moisés falava sobre tábuas da lei, onde existiam 10 mandamentos que não servia para nada, a não ser para que o povo tivesse uma vida abençoada. Não era algo que ligava o povo a Deus, mas era um ensinamento, eram leis e regras, onde eles tivessem boa convivência. Eu não estou desfazendo dos 10 mandamentos, pelo contrário, eu estou dizendo que os 10 mandamentos, eles são usados até os dias de hoje. Todas as leis das civilizações atuais, elas são baseadas nos 10 mandamentos. Se você pegar, por exemplo, um país qualquer, lá vai estar dizendo que se a pessoa matar outro, é um ato de homicídio e que ela deve ser presa. Se ela assaltar alguém e depois matar, é um latrocínio e ela deve ser presa. Mas há muitos e muitos anos atrás, Deus já havia dito a Moisés: Moisés, diga ao povo, não matarás. Moisés, diga ao povo, não roubarás. A lei nos ensina que eu não devo mexer com uma mulher casada. E se eu tiver relação com uma mulher casada, o nome disso vai ser adultério. Alguém comigo? Mas a Bíblia já não me ensinava, os mandamentos já ensinavam para não ter acesso, né, à mulher do próximo. Então esses mandamentos eram leis para os homens, para uma boa convivência. Mas de repente a Bíblia nos ensina, vamos gerar aqui rapidinho a palavra, a Bíblia nos ensina que nasce Josué no meio do povo como líder. E ele começa a conviver com o povo e lembrar das ações do povo. Então ele começa a tentar governar o povo e gerenciar o povo a um caminho que era colocado pelo próprio Deus. Mas ele começou a ver que aquele povo não conseguia caminhar aquele caminho, não chegava ao princípio, ao propósito, ao objetivo primais, que era o lugar onde Deus havia prometido, uma terra que mana o quê? Leite e mel. Então a palavra nos ensina que quando chega num dado momento, Josué sobe uma pedra e grita ao povo. E dentre as orientações que ele dá, ele estava reivindicando a sua autoridade para dizer: tem que haver salvação no nosso meio. Temos que alcançar aquilo que é promessa. Mas como alcançar se vocês não estão seguindo diretrizes do Senhor? E aí nesse versículo aqui específico, o 14, que eu acho sensacional, ele dá estratégias que Jesus usou lá no deserto. A primeira estratégia vou reler, depois a gente faz aqui a divisão.
Versículo 14. Agora, portanto, temei ao Senhor, servi com sinceridade e em verdade. Ponde de lado os deuses dos vossos pais, que os vossos pais serviram do outro lado do rio ou do Egito, e servi ao Senhor. Agora deixa eu dividir esse versículo. Eu imagino Josué olhando para aquele povo. Eu imagino um silêncio e um receio do que viria da boca de Josué. E Josué, conhecendo o povo, ele faz a primeira declaração: agora, portanto, temei ao Senhor. Temor é diferente de servir. Temor é diferente de adorar. Temor é diferente de respeitar. Josué estava lembrando ao povo: olha, vocês têm que lembrar quem é Deus, em qualquer circunstância. O temor não está habitando no meio de vocês. Vocês vivenciaram tantas ações miraculosas. Vocês alcançaram tantos benefícios da parte de Deus, que Deus deixou de ser Deus na vida de vocês. Vocês se habituaram com os favores de Deus. Deus se tornou um banco 24 horas, um self-service. Deus se tornou um aplicativo. Deus se tornou um 99, um Uber. Deus se tornou quando você pede comida, como é que chama? Me ajuda aí? iFood. Queremos comer pão. Queremos carne. Estou com sede. Precisamos atravessar por aqui, ver um caminho mais deserto, mais rápido, perdão. Pega aí o Waze. Deus se tornou um celular, vários aplicativos. Então a primeira ordem de Moisés, e essa é uma ordem para mim e para você, para constituirmos salvação na nossa família: temei ao Senhor. Voltem a orar, voltem a buscar, voltem a ungir as suas casas. Oramos por tantas coisas. Às vezes eu me pego assim, eu oro a semana toda por pessoas e eu esqueço de orar na minha casa. Eu esqueço de orar pela minha família. Temei ao Senhor, busquem a Ele. Passamos um tempo, às vezes oramos pela nossa casa, orando pela nossa família, mas não gerando adoração. Existe uma diferença entre eu orar pela minha família e eu orar na minha casa ao Senhor. Eu fazer dali um altar de adoração. Sabe quando você sai assim: em nome de Jesus eu abençoo, eu quebro toda maldição, essa casa é do Senhor, eu abençoo os meus filhos, o meu marido, a minha esposa e a graça de Deus, amém? Mas Deus está falando assim: e eu? Temei. É aquele momento que você se prostra e fala: Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu te bendigo. Quero te sentir, quero te ver, quero te tocar, quero sentir a tua presença, Senhor. Invade esse lugar, toma esse ambiente, é teu, Senhor. Toma esse ambiente, é teu. Meu coração é teu, quero queimar, arder no Senhor. Que a minha boca saia palavras de adoração a ti, que o meu corpo exale um incenso suave de adoração ao Senhor. É isso que o Senhor quer. Temei ao Senhor. Aleluia, temei ao Senhor. Diga aí: temei ao Senhor. A palavra nos ensina então, na sequência do versículo 14: serviu com sinceridade e em verdade. O temor provoca sinceridade e verdade. Ele estava dizendo: alguns até temem, mas não o servem. Cá entre nós, eu não posso falar isso porque quando eu falo isso parece uma incitação. Às vezes alguns irmãos se sentem ofendidos, mas eu já falei isso 2 vezes hoje. Eu acho que hoje vai ser a terceira. Eu vim aqui na igreja hoje algumas vezes. Nós estávamos resolvendo algumas coisas aqui, e cada vez que eu vinha na igreja eu ficava mais feliz, porque o módulo limpeza que estava tendo aqui nesse lugar estava tremendo. A gente via a limpeza e falava: cara, tá cheiroso aqui, tá limpo. Você olhava as coisas assim e falava: cara, quem está limpando aqui? Eu nem vou falar quem foi, mas eu vou falar: as pessoas que estavam limpando estavam servindo ao Senhor. Porque não é só porque estava jogando água ou fazendo aquilo, mas você via que havia diretrizes de servidão. Servir também não está dizendo só relacionado ao ato de executar atos, mas servir também está relacionado a ter uma vida com Deus. Você ter uma vida com Deus, uma prática com Ele. Ou seja, os seus costumes, os seus padrões, a sua rotina ser priorizado ao Senhor. Alguém comigo? Amém? Então ele estava dizendo assim: sirva ao Senhor com sinceridade. Não como fast food, não como é o nome? Do telefone de comida, esqueci de novo. iFood, não como iFood, não como 99, não como Uber, não como alguém que pode resolver problemas, mas sirva ao Senhor. Tenha premissas de adoração, tenha altar, tenha louvor, tenha palavra.
Uma das coisas mais terríveis que pode acontecer com um cristão é falar assim, a oportunidade está com você, e aí o cristão fala assim, não, hoje eu só vim para ouvir. Como assim? Queime no Senhor, tenha fogo, tenha zelo, tenha cuidado, seja um gerador, sirva a Ele, amém? Diga aí, sirva ao Senhor. A terceira coisa que ele coloca aqui é muito, muito forte. Eu acho que isso aqui, ele foi com os dois pés nos peitos da galera, e isso trouxe um escândalo, porque ele fala, ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram do outro lado e no Egito. Eu não sei, mas eu vou dar outro exemplo da aluna. Todos os dias que a aluna vai para a escola, a gente arruma ela e olha a mochila, olha a lancheira, olha os lápis. E ela fala assim, deixa eu levar um brinquedo. Eu falo, não pode levar brinquedo. Ela fala, mas fulano leva o brinquedo. Eu falei, mas você não é fulano. E essa discussão perdura durante um tempo, até que eu desisto e fico calado. E ela pega um dos brinquedos e coloca em um ponto escondido da mochila. Às vezes eu percebo, às vezes não. Às vezes ela passa por uma revista minuciosa e ali eu descubro o brinquedo. E eu retiro aquele brinquedo. E o mais interessante é que quando ela chega, ela fala assim, você tirou o brinquedo, não foi? Mas também acontece dela esquecer o brinquedo na escola e era uma vez, jamais voltarás. A questão é que há uma revista e eu descubro os brinquedos. E Josué, ele faz uma declaração e isso me dói profundamente. Josué estava dizendo, tirai o quê? Os deuses. A sua tradução pode estar, tirai, deitai fora, lançai fora. Como é que está na sua tradução? Por favor, fala aí para mim. Deitai fora, o que mais? Lançai fora. Seja qual for a tradução, isso me machuca profundamente, porque eu entendo que Josué sabia que o povo carregava outros deuses. Nós estamos falando de um povo que vivia milagres. Meu Deus, nós estamos falando de um povo que viu uma nuvem andar com eles, que viu a nuvem virar uma tocha de fogo, que viu um cara bater na rocha, falar rocha da água, e a galera beber água, a melhor água natural e mineral, e sei lá o que já existiu. Eles viram pão cair do céu, eles viram o mar se abrindo, mas eles carregavam deuses. Nós não estamos falando de uma pessoa que está no festival de inferno, nós não estamos falando de uma pessoa que está num centro de macumba, nós não estamos falando da nossa da nossa primeira dama, nós estamos falando dos crentes. Nós estamos falando de pessoas que estavam no caminho de salvação, o caminho para a terra prometida. Eles carregavam deuses, eles carregavam e certamente serviam. Nós vemos isso, por exemplo, a mulher de Jacó, que esconde uma peça, um deus do seu pai, e senta e fala, não posso levantar porque eu estou naqueles dias das mulheres, se eu levantar aqui vai ser um aguaceiro e chuvarada. As mulheres entendem o que eu estou falando. Mas na verdade não é que ela estava naqueles dias, é que ela estava escondendo um dos deuses. Moisés não sabia que a galera carregava Deus, mas Josué era de lá de dentro, ele sabia. Aí você fala, pastor, eu não carrego nenhum santinho, eu não estou com nenhum ídolo lá na minha casa. Queridos, eu falei no domingo sobre o principal ídolo do cristão que está na frente do espelho. Alguém lembra dessa palavra? Mas eu quero trazer um outro ídolo aqui que muitas vezes tem conjurado maldição sobre a sua família e impedido de que você seja uma referência real. A primeira dela é a musicalidade. Às vezes nós temos uma playlist santa que entra no meio da profana. Ouvimos músicas e louvores e de repente entra Maria Mendonça, entra Léo Santana, entra Léo Cerqueira, entra João Paulo e Samuel, entra, eu não sei o nome dessa galera, mas basicamente entra Anitta, entra Pipoquinha, entra tudo. Às vezes nós temos uma playlist no nosso celular, na nossa rotina, no nosso cotidiano, no nosso YouTube, que envergonha o reino. São deuses que estão ali sendo servidos, são deuses que estão ali sendo cultuados. Às vezes carregamos não só a questão da musicalidade. Ah, pastor, mas é que eu gosto da música sertaneja. Pega os crentes da música sertaneja. Ah, eu gosto das músicas, não sei o que. Pega tudo para tudo que tem crente, gente. Esse dia uma pessoa falou assim, mas eu gosto das músicas antigas. Eu falei, cara, já viu? Eu falei, Nelson Ned. Ele é desse tamanhozinho. Às vezes é porque servimos a Mamon.
Nós estamos dentro da lotérica falando assim, vamos tentar aqui a Sena, a Loto, a Quina, vamos tentar aqui o... E estamos nos aplicando. Esse dia eu vi um crente falar assim, eu nem vou jogar aqui hoje na rifa, porque fulana já jogou e ela ganha direto. Eu falei, como assim? Você vai jogar? Cai fora. São deuses que estão impetrados e guardados dentro das nossas bolsas. E com isso não conseguimos trazer salvação à nossa casa, à nossa família. Às vezes nós carregamos esses deuses através do nosso palavreado. Cultuamos mais a Maria do que a Jesus. Falamos mais palavrões e palavras torpes do que um mundano. Às vezes é na nossa vestimenta, o nosso decote, a nossa silhueta, a nossa exposição. Está muito aparente. Às vezes cultuamos a demônios dentro da nossa casa, quando começamos a praguejar, quando começamos a negativar nossa casa. Fulano não presta, isso aqui não presta, o cara você começa a amaldiçoar. Tire os deuses, deitai os deuses hoje fora. Amém? Diga aí, deitai os deuses fora. E por fim a palavra nos ensina e servir ao Senhor. Eu vejo que essas são estratégias. Lá no capítulo 4 de Lucas, Jesus fala sobre adorar e servir. E eu vejo que Josué ele se preocupa muito em falar sobre adorar e servir. A adoração tem que estar constante nos seus lábios. E a servidão ao Senhor também. Essa talvez seja uma estratégia. Eu não estou falando aqui de você falar, olha, se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Eu não estou falando de você falar assim, eu vou orar para você para Deus te converter. Eu não estou falando de você até fazer convites à pessoa da sua casa, embora eu acredito com toda sinceridade que certamente você não convida as pessoas da sua casa. E se convida é uma coisa raríssima. Eu não estou aqui te acusando, eu estou aqui colocando uma situação. Se você convida, parabéns, dá um like em você. Se você não convida, tome atitude e comece a convidar. Mas eu estou lhe dizendo que às vezes a sua demonstração de fé não é você tentar mostrar-se santo, é você começar a ter uma vida e um relacionamento com Deus, amém? Pode ser o alvo, pode ser o direcionamento e pode ser a autoridade, o luzeiro. A luz ela chama a atenção. Uma das coisas que eu mais gosto dentro da Igreja Batista Missão Ide é que raramente eu faço um convite a alguém para ir para a igreja. Mas constantemente eu ouço alguém me dizer, eu vou lá na sua igreja. Eu falo, a igreja não é minha, é do povo. Eu ouço, é daquela igreja lá em cima, né? Eu falei, eu vou lá na igreja. Hoje eu estava com alguns rapazes aqui, eles estavam mexendo aqui dentro e quando terminou, eles falaram assim, a mulher abriu ali, o que tem ali? Eu falei assim, ali é o lugar que nós estamos cultuando. E eles entraram, cara, então aqui, eu vejo lá. E eu achei mais legal porque ele falou assim, nós vamos ver aí, né? Vamos. Eu acho sensacional, sabe por quê? A luz atrai. A luz atrai, amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor.